Meu noivo me acusou de dormir com o irmão dele quando eu adormeci na casa dele depois de uma noite ruim de festa. E ele está cortando o irmão da vida dele e diz que ainda podemos nos casar. Mas eu preciso confessar o que fizemos, sendo que eu não fiz nada de errado. Para resumir uma longa história, meu noivo, 29 anos, o irmão dele e eu estávamos em uma festa com o lado da família do meu noivo. E eles costumam exagerar bastante nas festas, indo literalmente até o dia seguinte. Eu não estou acostumada com esse tipo de evento, nem bebo muito, mas tomei algumas bebidas na festa por volta da meia-noite. Minha cabeça começou a doer, eu estava cansada e me sentindo tonta, então pedi ao meu noivo para me levar para casa. Ele disse que já iria, mas deu 1h da manhã e ele ainda estava dançando com os primos. Meu cunhado sentou ao meu lado e disse: "Estou indo embora, você quer que eu te leve também?" Eu disse que sim e mandei uma mensagem para o meu noivo dizendo que eu já tinha ido embora. Quando cheguei em casa, percebi que não tinha chave porque ela estava no mesmo chaveiro das chaves do carro, então não consegui entrar. Fiquei frustrada e quase chorei porque minha cabeça doía muito. Então ele me perguntou se eu queria dormir na casa dele, e eu pensei a respeito, mas não queria esperar meu noivo chegar em casa provavelmente às 7 ou 8 da manhã. Então concordei e fomos para a casa dele. Ele mora a cerca de 20 minutos da nossa casa. Ele me ofereceu a cama dele e foi dormir no sofá. Eu dormi instantaneamente e acordei por volta das 11 horas. Peguei meu celular e vi 30 chamadas perdidas e cerca de 100 mensagens do meu noivo. Liguei para ele e ele começou a perguntar onde eu estava e por que eu não estava atendendo. Ele estava gritando e em pânico. Eu disse que estava na casa do meu cunhado e ele desligou sem dizer nada. Fui acordar meu cunhado e em menos de 15 minutos, meu noivo já estava lá, gritando e nos acusando de traição. Ele percebeu que eu estava usando roupas do meu cunhado e surtou ainda mais. Tentei explicar que nada aconteceu, porque não temos esse tipo de relação, mas ele não acreditou em nós. Então ele saiu furioso, mas 5 minutos depois voltou, me agarrou e me levou para casa com ele. Ele pediu meu telefone, eu entreguei, e depois de não encontrar nada, ele ainda acha que eu tenho algo com o irmão dele. Ele contou para toda a família que estava cortando o irmão da vida dele e que nunca mais falaria com ele, mas não contou a ninguém o motivo. Depois ele disse que eu precisava me esforçar muito para ele me perdoar e que precisaríamos de terapia de casal, mas só depois que eu confessasse o que fizemos. Mas literalmente nada aconteceu. Eu só estava extremamente cansada e o conheço há 6 anos, então decidi ir com ele. Conversei com a minha mãe e ela disse que eu desrespeitei meu relacionamento ao ir para a casa de outro homem e que eu não deveria me surpreender se meu noivo cancelasse o nosso noivado. Eu amo muito meu noivo, mas nunca o vi assim e não sei o que fazer. Minha sogra me liga constantemente perguntando se eu sei o que aconteceu e por que meu noivo está tratando o irmão dessa forma, e eu não sei o que dizer a ela. Eu só estava muito cansada e com muita dor de cabeça, então fui para casa, e agora nem sei se meu relacionamento é recuperável. Comentários mais relevantes. Comentário 1. Por que você não mandou mensagem ou ligou para o seu noivo? Independentemente das acusações de traição, isso deve ter sido muito assustador para ele, não saber onde você estava. Seu noivo deveria ter te levado para casa se você não estava se sentindo bem. Não acho que você seja uma babaca ou que o relacionamento esteja arruinado. Dê um tempo para as cabeças esfriarem e depois conversem entre vocês. Resposta da autora: eu achei que tinha mandado, mas aparentemente não enviei a mensagem. E quando tenho dores de cabeça, elas quase sempre são cegantes. Mal consigo enxergar qualquer tela. Comentário 2. Você não estava se sentindo bem e ele não fez nada a respeito. Tem certeza de que ele está pronto para se casar? Ele não confia em você nem no próprio irmão. Você tem que compensar isso com ele. Parece alguém com quem você quer se casar e passar o resto da vida. Resposta da autora: é a primeira vez que o vejo assim, por isso estou preocupada. Comentário 3. Se ele tivesse agido da mesma forma que você agiu naquela noite, como você estaria pensando e se sentindo no dia seguinte? Quando uma simples ligação poderia ter evitado tudo isso? Por que não uma ligação? Você estava com o telefone, porque disse que acordou com chamadas perdidas e mensagens. Isso é muito suspeito, só estou dizendo. Resposta da autora: ele nunca atende minhas ligações, então decidi mandar mensagem. Ele deixa o telefone no modo não perturbe, então mesmo que eu ligasse, tenho quase certeza de que ele não atenderia. Comentário 4. Acho que os dois têm culpa, mas ele em um grau maior. Você por não ter avisado que ia embora com o seu cunhado, e ele por te deixar com dor de cabeça e só voltar para casa mais tarde. Resposta da autora: vi que a primeira ligação foi às 8h47 da manhã, então ele realmente não estava pensando em me levar para casa. Comentário 5. Você precisa ir para o ataque e dizer ao seu noivo para crescer e que se ele pretende se casar com você, precisa priorizar cuidar de você em vez de festas. Não parece que ele estava em condições de dirigir. Fico curioso sobre uma coisa. Você não poderia simplesmente ter dormido onde estava? De qualquer forma, se imponha. Se ele não consegue confiar em você agora, não faz sentido seguir em frente. Isso assumindo que não exista nenhum histórico ou outro motivo para desconfiar do seu cunhado. Resposta da autora: só existem 2 quartos e ambos estavam ocupados, e minha sogra trancou a sala porque as pessoas roubam as coisas dela. Eu quase juntei 2 cadeiras e dormi ali. Estilo de festa latina, mas eu estava com frio. Resposta da autora para outro comentarista: no nosso país é normal ir para a balada até às 5 horas da manhã, mas não tanto festas em casa. Ele prometeu não beber dessa vez. Antes ele chegava em casa às 6 da manhã, mas se acalmou bastante e agora geralmente chega por volta das 2 horas. Resposta da autora para outro comentarista: ele não deveria beber, mas bebeu. Se eu soubesse que ele iria beber, eu teria dirigido. E ele vai a esse tipo de festa a cada alguns meses agora, não como antes, que era quase toda semana. A autora adicionou uma edição ao post.
Muitos de vocês estão perguntando por que eu não falei pessoalmente com meu noivo que eu estava indo embora com o meu cunhado. E isso é porque eu sabia que ele teria me impedido, dito que me levaria para casa e depois me deixado esperando por ele. Eu sei que não fiz tudo da maneira certa, mas minha cabeça estava doendo muito e eu estava um pouco bêbada. Quanto à camiseta, achei que dormir de top curto, sem sutiã, seria pior do que pedir uma camiseta para me cobrir. E por que não pedi para o meu cunhado mandar mensagem para o irmão dele? Isso nem passou pela minha cabeça naquele momento. Além disso, meu noivo e eu temos aquele negócio em que você consegue ver a localização um do outro. Não sei qual é o nome disso no Android. Atualização, 2 dias depois. Oi, sou eu de novo. Desta vez vou colocar um TL, doutor no final, porque a coisa ficou complicada e eu não sei exatamente como explicar tudo. Primeiro de tudo, eu chequei o celular do meu ex. Eu sei que não se deve fazer isso e que as pessoas merecem privacidade e tudo mais. Mas muitas pessoas disseram que ele provavelmente estava projetando. Então esperei ele dormir e olhei. Bom, resumindo, ele está me traindo e está há cerca de 1 mês. Eu não conheço a garota, mas pelo que vi nas conversas, parece que ela é uma colega de trabalho. Não sei. Fiquei chocada e um pouco triste, mas de certa forma aliviada. Porque no fim das contas parece que ele só estava tentando me fazer sentir culpada quando era ele quem estava fazendo algo errado pelas minhas costas. Então, na manhã seguinte, por volta das 5 horas, ele foi trabalhar e eu arrumei o essencial e fui para a casa da minha irmã. Expliquei a situação e ela e o marido dela ficaram mais do que felizes em me deixar ficar. Meu cunhado, marido da minha irmã, vamos chamá-lo de Lucas, disse que poderia ir comigo mais tarde, se eu quisesse buscar mais algumas coisas minhas. E eu disse que talvez. Também fui à casa da minha ex-sogra só para conversar. Mais do que tudo, o meu ex-cunhado, irmão do meu ex, vamos chamá-lo de Frank, também estava lá. Não sei se minha ex-sogra ligou para ele ou se foi coincidência, mas contei para minha ex-sogra tudo o que aconteceu, inclusive a traição, da qual eu tinha provas, porque tirei fotos do celular dele com o meu. Ela ficou horrorizada e começou a chorar. Mas o detalhe é que Frank disse que tinha mandado mensagens para o meu ex. Ele nos mostrou as mensagens, e havia umas 10. DG, vou levá-la para casa porque você é um alcoólatra. Ela não tinha chave. Vou levá-la para minha casa, até uma selfie em que eu estava apagada na cama, ao fundo. Ela está segura, venha buscá-la amanhã. Então isso foi estranho, porque quando eu chequei o celular do meu ex, não vi nenhuma mensagem do Frank. Então ele ou apagou as mensagens ou bloqueou o próprio irmão. Além disso, minha ex-sogra disse que acordou por volta das 6h30 e não havia mais ninguém na casa dela. Então meu ex não ficou lá festejando até quase 9 horas da manhã, quando começou a me ligar. Tive sentimentos mistos e chorei muito, mas não tinha energia para pedir explicações ao meu ex. Apenas mandei uma mensagem dizendo que tinha acabado, que eu tinha me mudado e o bloqueei. Mas minha burrice fez com que eu esquecesse de desligar o compartilhamento de localização. Então ele apareceu na casa da minha irmã e começou a chorar, perguntando se eu não o amava mais e essas coisas. Eu não queria incomodar mais ninguém, então o convidei para entrar, só porque o Lucas estava em casa e eu me senti segura o suficiente. Ele começou a falar sem parar sobre amor e coisas do tipo, e então eu simplesmente disse que sabia do caso dele. O rosto dele mudou instantaneamente e ele parou de chorar. Foi assustador, para ser sincera. Nunca ouvi daquele jeito. Ele apenas disse que aquilo não significava nada e que eu era a única que poderia ser a esposa dele. E eu fiquei tipo, não, obrigada. Ele ficou muito agitado e me puxou pelo cabelo. Eu gritei e o Lucas veio rapidamente, graças a Deus, e meio que o enforcou. Ele é militar, então foi honestamente impressionante, porque meu ex é mais alto. Ele expulsou meu ex e disse que não o deixaria ir tão facilmente da próxima vez se tentasse algo assim de novo. Eu chorei muito e comecei a ter provavelmente um ataque de pânico ou ansiedade, porque sentia que não conseguia respirar. Não me lembro de muita coisa depois disso, além de acordar no meio da noite com minha irmã ao meu lado. Foi reconfortante estar com ela. Acabei dormindo de novo, mais perto dela. Ela e o Lucas querem que eu faça um boletim de ocorrência, porque ele ficou muito violento. Não sei se a polícia faria algo, porque ele não chegou a me bater de fato, mas o Lucas disse que seria minha testemunha se eu precisasse e queria comigo fazer o registro. Liguei hoje novamente para minha ex-sogra para contar o que o filho dela fez. Acho que ela precisa saber. Disse a ela que gosto muito dela, mas que não acho que consigo manter contato depois do que aconteceu. O Frank também tentou me ligar algumas vezes, mas eu realmente não tenho energia para falar com ninguém agora. Minha irmã disse que ela e o Lucas vão se mudar no ano que vem por causa do trabalho e que eu deveria ir com eles para a nova cidade. E acho que vou, porque não vejo mais nada que me prenda aqui. Ela é a única família que me resta, então por que eu ficaria longe dela? Acho que é isso. Se vocês precisarem de mais contexto ou algo assim, é só dizer. Vou esclarecer se conseguir. E Feliz Natal! Comentários mais relevantes. Comentário 1. Faça um boletim de ocorrência. Assim você cria um histórico, caso precise de uma medida protetiva. Conte exatamente o que aconteceu ao seu ex-cunhado e à sua ex-sogra. Diga a ele que você foi à polícia e que vai prestar queixa se ele se aproximar de você novamente. Mudar com sua irmã parece um ótimo plano. Boa sorte, Op. E pelo menos você descobriu antes de se casar com esse lixo traidor. Resposta da autora. Contei para minha ex-sogra e acho que ela contou para o meu ex-cunhado, porque ele tem ligado e mandado mensagens perguntando se estou bem. Mas eu simplesmente não quero falar com ninguém agora, então ainda não respondi. Resposta da autora para um comentário parecido. Minha irmã diz que mesmo que a polícia não faça nada agora, pelo menos eu terei prova se ele tentar algo de novo. Então acho que posso ir amanhã. Comentário 2. Parece que o ex-cunhado sabe que tipo de pessoa o irmão dele é e quase estava esperando algo assim acontecer para tentar intervir quando acontecesse. Se eu fosse você, talvez entrasse em contato com o ex-cunhado mais uma vez, só para encerrar tudo de vez.
O comentário "vou levá-la para casa porque você é um alcoólatra" mostra que esse comportamento não é novo. Pode até ter havido relacionamentos anteriores em que seu ex foi péssimo e que nem a mãe dele sabia. Comentário 3. Consigo me identificar muito com isso, mas fico feliz que ela tenha saído rápido e em segurança, porque eu fiquei mais tempo e ficou feio. Meu ex costumava me levar para festas o tempo todo, com família ou amigos, e esperava que eu ficasse a noite inteira. Normalmente, depois da 1h da manhã, eu já estava sentada em um canto, meio dormindo, mas se eu pedisse para ir embora, ele ficava bravo. Uma vez, ousei pegar o carro. Meu carro. Ele não tinha carro, mas se recusava a me deixar dirigir porque eu estava muito cansada, e surtou quando chegou em casa no dia seguinte. Jogou a chave do carro pela janela e eu tive que pagar por um jogo novo. Ele não tinha irmão, mas tinha um primo gentil que sempre cuidava de mim. Ele ficava conversando comigo durante as festas de família para que eu não dormisse e sempre checava se eu tinha chegado em casa em segurança depois. Mas ele era muito cuidadoso para não ficar sozinho comigo, porque sabia que meu ex era ridiculamente ciumento. Anos depois, quando nos separamos, descobri que ele me traía o tempo todo. Não fiquei surpresa.